Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos conhecer a Suíça, um dos países mais bonitos que existe, onde se pode chegar confortavelmente em qualquer cantinho usando apenas o transporte público. É esse pequeno país da Europa que todo ano vende mais de 20 milhões de unidades dos melhores e mais desejados relógios do mundo. Imagine-se sendo um cidadão que vive nesse país muito rico, onde a paisagem é sempre deslumbrante e fabrica o melhor chocolate de todos. O que mais esse cidadão pode querer? Qual o sonho de consumo do suíço? Como eles moram? Se você se interessa por esse assunto, deixe o seu like e fique até o final do vídeo. Bom, nós já vimos em outros vídeos aqui do canal que alguns países ou cidades priorizam o transporte público ao invés do deslocamento por carro particular. E que isso pode acontecer devido à falta de espaço de terra, maior eficiência do transporte público, questões de segurança, meio ambiente, etc. Mostramos os exemplos de Londres, Amsterdã, Singapura e Veneza. A Suíça também prioriza o transporte público, que é um dos mais eficientes do mundo e conecta todo o país. Usando ônibus, barco, bonde, teleférico ou trem, se chega a qualquer cantinho, inclusive em lugares remotos e montanhosos, como os Alpes e estações de esqui. Todo suíço usa o aplicativo do ASBB, empresa de transporte público, para ver as rotas, horários, preços e também comprar as passagens de ônibus, trem, barco. O principal meio de transporte público suíço é o trem, que sempre é confortável e pontual e por onde também se consegue ver a bela paisagem. Mesmo sendo um país reduzido, a rede ferroviária suíça é das mais extensas e densas de toda a Europa. Os trens geralmente possuem duas classes, mas sempre operam com alta frequência, segurança e pontualidade. Olha só, eles possuem até um manual de etiqueta ilustrado, com 180 páginas, ensinando como se portar em um trem suíço sem ofender ninguém. O problema ocorre porque as pessoas passam muito tempo no trem e acabam se sentindo na própria casa. E há questões básicas de evitar empurrões no desembarque, não comer dentro dos vagões, etc. Mas também há regras bem específicas. Não se deve sentar ao lado de alguém se houver alguma outra poltrona livre. E sempre deve-se perguntar para a pessoa sentada se há algum problema em sentar-se ao lado dela. E quando você não souber o idioma, pode usar contato visual ou um simples sorriso para se comunicar. Olha que delícia! As pessoas também gostam de usar bicicleta e andar a pé. E além de caminhar nas lindas cidades, há inúmeras trilhas para se conhecer as belas paisagens suíças. Bom, a Suíça é um pequeno país na Europa Central, rodeado pela Alemanha, Áustria, Itália e França. Aqui pelo mapa a gente vê que o país é predominantemente montanhoso, com picos elevados nos Alpes e estações de esqui. Além dos famosos chocolates e relógios suíços, também possui robusto sistema bancário e financeiro mundialmente reconhecido. A Suíça é muito rica, né? Nós sabemos disso. E o PIB per capita está entre os 10 maiores do mundo. O principal parceiro comercial é a União Europeia, 74% de sua economia é no setor de serviços e a maioria das empresas é de pequeno e médio porte, 250 funcionários no máximo. Mas veja só, por incrível que pareça, na próspera Suíça, apenas 40% das pessoas possuem casa própria e o restante vive de aluguel, o que é uma exceção entre as economias ricas. Nos outros países da Europa, 70% das pessoas possuem casa própria, quase o dobro do que acontece na Suíça. Segundo a NZZ de Zurique, a Suíça está prestes a enfrentar o maior déficit habitacional dos últimos 30 anos, isso devido a 3 fatores principais: aumento populacional, propriedades de menor tamanho e número insuficiente de construções de novos imóveis. Olha só, o aumento populacional tem ocorrido mesmo com a redução na taxa de natalidade. É um estranho crescimento, com mais pessoas e menos crianças. Isso acontece devido à vinda de refugiados ucranianos, que estão recebendo status de proteção pelo governo, e também de pessoas vindas da Alemanha, Itália e França. Hoje, quase 9 milhões de pessoas moram na Suíça. Sendo um país de dimensões reduzidas, não há muitos terrenos disponíveis para a construção de casas.
Então, a Suíça é o país dos inquilinos e ela não se orgulha disso. O mercado imobiliário é bem apertado e a procura é maior que a oferta. Em regiões rurais do interior, há mais proprietários de residências do que em centros urbanos, onde boa parte das pessoas vivem em apartamentos alugados. O nível de vida suíço é alto até para padrões internacionais e o custo do aluguel pesa muito no orçamento das famílias, principalmente naquelas com menor poder aquisitivo. A maior parte da população suíça vive em imóveis alugados em edifícios de apartamentos. Segundo a revista suíça, há quem concorde com a concentração de pessoas em apartamentos alugados, pois se toda a população morasse em casas de uma só família, no platô suíço, atendendo o sonho de morar na natureza, o país seria totalmente asfaltado. Assim, o grande número de inquilinos contém a expansão urbana e a construção em larga escala. O país é pequeno e, portanto, há pouca porção de terra disponível para moradia. Embora a lei de proteção aos inquilinos seja considerada robusta, restringindo aumentos abusivos de aluguel, o que acontece é que o aumento da procura, principalmente nas maiores cidades, acaba provocando um aumento dos aluguéis. Bom, e quais os tipos de moradia na Suíça? Diferente de outros países, não há bairros ruins na Suíça, mas determinadas áreas são mais desejáveis do que outras, devido à paisagem, acesso a escolas, lagos, montanhas, etc. Outro aspecto importante é que os impostos variam de acordo com o local da residência. Sendo o país de dimensões reduzidas, então a distância a ser percorrida nunca é muito longa. E é comum os suíços morarem em locais com pouco espaço. Os prédios de apartamentos costumam ser modestos, porém com boa manutenção. Morar em apartamento é o modo de vida mais típico na Suíça, diferente das fotos que estamos acostumados a ver. Como há muitos trabalhadores estrangeiros em cidades grandes como Genebra e Zurique, causam uma população transitória nos apartamentos. E as casas isoladas são pouco encontradas em áreas centrais e são mais comuns na periferia. E olha só, qual que é o sonho dos suíços? Desde 2015, a Money Park à la Casa e Helvetia Insurance realiza o maior estudo independente para saber qual imóvel ideal para a população suíça. E o sonho de mais de 60% dos suíços é possuir uma casa no campo e poder passar para os filhos. 90% das pessoas que já vivem no campo querem viver lá até o final de suas vidas. Mas é algo difícil de ser realizado e os maiores obstáculos são os elevados preços e a escassez de oferta. Para se tornar proprietário de um imóvel, a maioria tem que se endividar fortemente, dívida que dura mais do que a própria vida. Então, enquanto em outros países europeus os pais transmitem a propriedade plena aos filhos, na Suíça os pais transmitem a dívida da propriedade. O sistema financeiro suíço não estimula os proprietários a amortizarem suas dívidas e costuma ser mais vantajoso financeiramente alugar um imóvel do que comprar. Quando finalmente os suíços conseguem a posse de um imóvel residencial, apartamento ou casa, eles não se desfazem dele, pois conhecem a dificuldade de conseguir outro. Dessa maneira, os imóveis permanecem na família por várias gerações. Aqui temos números um pouco surpreendentes. Para a faixa etária entre 25 a 30 anos, pessoal mais jovem, quase 64% prefere morar em casa, enquanto a maioria dos idosos prefere o apartamento. Viver no campo é preferência das pessoas entre 41 e 60 anos e as pessoas idosas preferem ambientes urbanos. A pandemia fez também as pessoas mudarem dos hábitos dentro de suas casas e o local onde as pessoas mais priorizam desde então é o jardim. Logo em seguida vem o banheiro e a cozinha. No vídeo de hoje você conheceu o sistema de transporte e moradia da próspera Suíça e viu que apenas 40% das pessoas moram em casa própria. Também viu que o país é inteiramente conectado por transporte público, sendo que o trem é o principal deles. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdo como este. Obrigada e até breve.